Olá pessoal do curso Maxitron. Vamos no treinamento de hoje apresentar aqui sobre o multímetro analógico. Vamos apresentar o analógico e depois o digital. Tá? Os dois fazem muito importante na bancada do reparador. Em momentos, esse aqui se faz muito importante, coisas que ele faz que o digital não faz, tem coisa que o digital faz que esse não faz. Então se faz importante eles por esse motivo. Mas vamos apresentar aqui o multímetro analógico, né? Ele tem, por característica, de acordo com o passar do tempo, né? Se lançou muitos outros modelos com bip sonoro. Esse aqui não tem bip, tá? Tem modelo que tem bip sonoro, tem escalas diferentes, né? Mas vamos aqui falar sobre ele, né? Ele constitui num equipamento que tem como mostrador principal fazer analogia à tela de baixo, né? Por isso vem o nome analógico, né? Então, onde ele parar ali, a gente vai pegar ali a posição e localizar na escala de acordo com o que estamos aí trabalhando, estamos medindo, né? De acordo com as medições. Então, o galvanômetro, né? O galvanômetro é essa peça central, né? Que faz parte dos antigos VUs, né? Aqueles VUs onde indicavam batida de som, mas nada mais é do que uma bobina com um ímã, né? Norte e sul ali. De acordo com a tensão elétrica que circula ali, menos ou mais, ele indica para a gente aqui. Internamente ele possui uma bateria 9 volts e duas baterias de 1,5 volt, que deve ser sempre preservada, ou seja, usou o multímetro, qualquer escala que você usar, vezes 1, volta para o off, tá? Ele não tem botão liga e desliga. Pode ser que encontre um modelo que tenha o botão liga e desliga, né? Seria muito útil, mais prático, né? Você mediu tal, já desliga e você pode guardá-lo, né? E guardá-lo em lugar onde não tenha umidade, né? Porque a umidade pode oxidar os contatos e alterar as medições do equipamento. Então, é importante utilizar e desligar o mesmo sempre, tá? Então, a constituição dele é feita por isso. Para saber as condições dessa pilha, sempre que for usar, fazer esse teste, coloca na escala vezes 1R, vezes 1 ohms, e encosta uma ponta na outra. Leva esse botão ADJ, que é o botão de ajuste, todo para a sua direita, sentido ponteiro do relógio, e o ponteiro deve ir no final da escala abaixo do ômega, né? Se você fizer isso aqui, esse ponteiro, um exemplo que eu girei ele até o final aqui, no seu curso para a direita, e ele não chegou até o final, vamos dizer que ele ficou aqui no 1, ou não chegou no 0, ou só chegou no 0, pode substituir a bateria, que esse multímetro vai te dar as medidas erradas. Então é muito importante essa dica para estar trabalhando com o analógico. A outra dica importante é tomem cuidado na hora de medir tensão, não deixar na escala de resistência. Se eu for medir tensão nessa condição que está agora, em qualquer posição da escala de resistência, se eu for, dependendo da tensão que eu for medir, é pedir para explodir o multímetro, tá? Se você colocar a escala de resistência para medir uma tensão de 110, praticamente já danificou de modo irreversível o multímetro, né? Então eu aconselho tomar cuidado na hora da medição. Qualquer tipo de tensão não se mede resistência, né? Resistência se mede com o circuito desligado sempre, tá? Então as funções do multímetro medir diodo, resistores, transistor, capacitores, né? Medir continuidade, todas essas funções podem ser feitas com o multímetro. Então temos aqui a apresentação do multímetro, onde temos o polo positivo, o polo negativo, né? Normalmente essa aqui se usa para medir passagem de corrente, mas eu não aconselho medir corrente com multímetro. Como é um equipamento de precisão, tem a fonte assimétrica, que é muito boa para fornecer informação sobre corrente. Não precisa usar multímetro, que é uma ferramenta que, uma vez que você erra a ligação, vai danificar permanentemente, né? Então a medição de corrente eu não aconselho, embora ele tenha opção para isso, tá? Vamos usar ele basicamente para medir tensão e resistência. Então temos desse lado da escala a função DCV, ou corrente
direta, voltagem de corrente direta, DCV, e ACV, voltagem de corrente alternada, né? Então, a alternada é a corrente que a gente tem na tomada, cujo não possui polaridade, pelo menos assim, olhando a gente não consegue perceber a polaridade porque ela está mudando, alternando a uma média de 50, 60 vezes por segundo, né? De acordo com a região. Então essa é a corrente alternada que a gente mede nesse ponto onde a escala vermelha aqui está, né? Começa com 10 volts. Então se selecionamos 10 volts, deveremos procurar a escala que aqui registra 10. Tá? Então a escala que registra 10 é essa segunda escala de baixo e ela vai de 0 a 10, é ela que vai indicar para a gente uma corrente alternada de 0 a 10 volts. Né? É assim que se usa essas escalas, procurando a referência lá. Então, se eu coloco 50 volts, eu vou procurar uma escala de 50 volts. Você tem uma aqui, ó, de 0 a 50 volts, de 0 a 50 volts aqui. Tá? 250 tem essa escala logo abaixo aqui. Tá? É só procurar identificar. Cada multímetro muda. Não é comum usar para medir corrente alternada no multímetro analógico. Tá? Mas nessa escala de 250 a gente já consegue medir o 110 e o 220. Né? Então tá aqui. Ó, 110 volts na escala. O 100 a gente está pegando aqui, né? A gente visualizou o 100 aqui, que é a escala que está escrito AC10, e aqui a outra escala de corrente alternada que passou daqui, ó. Tá? Aí no meio já é 125 volts, né? Seria 125. Então tá registrando pra gente aí em torno de 114 volts, mais ou menos, 120 volts. É o que ele está registrando. Então, de acordo com a grandeza, a gente procura na escala. Então, temos a escala AC e a escala DC. A escala DC, no caso aqui, começa na ordem de 500 milivolts. Então, na ordem de 500 milivolts, na ordem de meio volts aqui, 2 volts e meio, 10 volts, 50 volts, 250 volts e 1000 volts. Contínuo, ou seja, que possui polaridade. Então, no caso aqui, temos aqui a fonte simétrica, né? Que previamente eu já deixei. Vamos ligar ela aqui. Ok. Então, o que a gente deve ter? Deve ter esse cuidado com o galvanômetro, tá? Se eu for medir uma grandeza de 10 volts, aqui está com 0,5, né? Vai dar uma pancada no galvanômetro se eu for fazer isso. E isso vai descalibrar o equipamento com o tempo. Então, ter cuidado com o equipamento quando vai medir, saber o que está medindo, né? Então, estou procurando uma tensão de 10 volts. Eu vou colocar na escala de 50 volts, porque se a tensão passa um pouco, eu forço ali o multímetro, né? Então tem esse cuidado, então vou colocar no 10, aqui o impacto não é muito grande nesse caso aqui. Porque a gente tem aqui na escala de baixo 10 volts, né? Estamos registrando 10 aqui e estamos vendo 10 aqui. Ó, ele passou um pouquinho, tá? Não chegou a bater no final da escala. A gente põe no 50 volts, ele vai usar essa escala de baixo que tem os 50, portanto 10 volts é aqui, o ponteiro vai vir até aqui. É isso aí. Então acabamos de utilizar ele. Corrente contínua, ou seja, corrente que possui polaridade, possui positivo e negativo. Alguém poderia me perguntar, mas tá, e se eu medir invertido? O ponteiro deflexiona ao contrário, tá? Então eu vou ligar aqui a fonte para dar um exemplo. Eu vou colocar 1 volt só. Vou fazer esse exemplo aí. 1,5 volt. A 1 volt a gente coloca na escala de 2,5 volts aqui. Estou colocando aqui na escala de 2,5. Tá. Zerou aqui, ó.
Na verdade estou jogando 2,5 volts aqui. Se eu fosse jogar 1 volt, ó, ele vai parar 1 volt. Eu tinha regulado com 1 volt, só que não prestei atenção e a voltagem caiu, chegou a 0 volts. Então tá aqui, tensão de 1 volt, está usando a escala de baixo, né? Então o número 100 a gente coloca mais um 0, 2,5 a 2 volts e meio, que é o que está aqui no máximo da escala, né? Ele vem no 250, então a gente põe a vírgula, isso pode acontecer. Né? Tem multímetro que é assim, não vai criar mais uma escala, eles estão aproveitando as escalas aí. Então, de acordo com a estrutura do multímetro, eles vão aproveitando a escala. Então a mesma escala que media corrente alternada, né? 220 volts no caso, está servindo para medir 2,5 volts em contínuo. A diferença é que a gente só põe a vírgula aí, 2,5 volts. Agora, o que acontece se a gente inverter aqui no caso, que foi o objetivo da operação? Ele vai ao contrário, tá? Então tem as suas vantagens de se utilizar o multímetro analógico, justamente também pela relação que você tem com a própria visualização do que acontece na energia elétrica. Isso é muito importante, né? Assim como o osciloscópio permite a gente visualizar, assim como está na natureza, o que está acontecendo com a corrente elétrica, esse multímetro analógico também permite uma certa proximidade com a visualização do que está acontecendo com a corrente elétrica. Se tem uma queda brusca, muitas vezes o digital ele registra, tá? Às vezes, muitas vezes até não, por causa da velocidade de processamento das informações para o multímetro digital. Mas já o analógico, caiu uma tensão um pouquinho, você já percebe aqui, né, oscilações que não são possíveis que o digital capte, que o analógico capta. E por vice-versa, tem coisas que o digital, com precisão, dá números ali, que jamais seria possível que a gente conseguisse com essas escalas aqui. Então é isso que eu estava me referindo no início do treinamento. Então basicamente isso é a escala de voltagem, corrente direta e corrente contínua. Tá? Agora vamos aqui para a escala de resistência. Na escala de resistência, temos aqui vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000 e vezes 10.000. Né? O vezes 1000 tem o K na frente, né, da letra quilo, que equivale a 1000. Então, vezes 1000 e vezes 10.000 R. Então, 1R vezes 10R vezes 100R vezes 1000R vezes 10.000R. Não é difícil, pessoal. O pessoal olha às vezes um multímetro assim, mas depois que você começou a trabalhar com ele, provavelmente não queira nem muito o digital, vai ter hora que você vai usar ele, mas vai usar mais esse. Eu uso mais esse do que o digital. Ele me dá uma maior quantidade de informação sobre o circuito. Então, aqui temos um resistor de 1K, né? Pelas cores dele, marrom, preto, vermelho, pela tabela, ele é um resistor de 1K. No caso de medição de resistência, vezes 1, é o ADJ, que é o botão de ajuste de deflexão do ponteiro, ele tem que ser feito para cada posição de escala de resistência. Então, no caso, se eu for usar vezes 1, eu vou ajustar, se eu for usar vezes 10 e assim sucessivamente. A parte mais assim, enjoadinha dele é essa, mais tranquilo. Então vamos lá, aí tá desregulado. Ele tem que ficar aqui no 0, tá? Então o que a gente faz? Regula ele aqui, ó. Nessa escala, que é a escala de unidade, a gente me deu uma grandeza como essa, que é 1000 unidades dessa, né? A gente está procurando aqui na escala, que seria, como a gente já comentou, esse vezes é de multiplicação mesmo, então 1 vezes 1, 1R. Né? Então a gente procura aqui, ó, o ponteiro vai vir aqui no final, onde a gente tem 2K e 1K. Olha lá, exatamente lá. Tá? Mas vamos dizer que eu quero uma melhor visualização dessa resistência, e aí que vai a sensibilidade
desse equipamento que pode nos ajudar a pegar alguns defeitos em transistor principalmente, né? Transistor com fuga, diodo. Então aqui, ó, na vezes 10, eu não regulei o ADJ. Não pode esquecer disso. Olha lá, ele está fora. Tá? Isso pode levar a medições incorretas, sim. Então vamos lá. Ok. Está próximo ao 100, 10 vezes 100, 1000. Tá? Então equivale aos 1000 R's, as 1000 unidades de resistência que possui aqui, que é um resistor de 1K ohms. Aqui no caso vezes 100, vamos regular a DJ. Tá. Não ficou tão fora, vamos regular direitinho. Porque também tem a questão do parallax, né? Parallax seria o ângulo que você está enxergando. Você vê o... Por isso tem um espelhinho no fundo da escala, tem um espelhinho. Tá? Esse espelhinho justamente para que você reflita a imagem do ponteiro sem visualizar ele em ângulo, né? Porque se eu coloco aqui, de acordo com o ângulo que eu estou olhando, eu estou vendo o reflexo do ponteiro, com certeza é o efeito parallax. E que faz também uma leitura imprecisa. É importante olhar de forma qual não vejo o reflexo no espelho, e isso evita esse efeito parallax. Na escala vezes 10, a gente percebe que ele não chegou a ser 10 vezes 100 exatamente aqui, tá? Vamos de novo medir o ADJ, ajustar. Mas realmente, quando a gente pegar o digital, a gente vai ver que esses não dão exatamente 1000, tá? Pode acontecer de acordo com o fabricante, mas ele tem uma faixa de tolerância e é aproximado esse valor, tá? Então vamos lá, estamos na escala vezes 100. O ideal seria que ele parasse acima do 10, que é 10 vezes 100, 1000. Então aqui ele está mais ou menos nos indicando que está com 850 R, mais ou menos 900 R. Tá? Isso é normal. Também tem a ver com a escala, tá? Aquilo que a gente falou. Agora aqui eu estou colocando ele exatamente no valor correspondente dele, que é 1K. Vou regular a DJ. E é aqui que a gente percebe a diferença do uso da escala nos seus vários pontos. Assim, ele deu um pouquinho abaixo do 1, ele não deu em cima do 1. Eu já peguei resistor bem ajustadinho ali, 1001. Isso não influencia, essa tolerância é calculada no circuito. Né? A gente põe 10K, né? Nem vamos medir aí, porque 10K... Vou ver aqui na escala onde ficaria. Nem mexeria o ponteiro, né? Nem mexeria o ponteiro. Vai ficar no primeiro tracinho aí. Da escala vezes 10.000. Porque 1 vezes 10.000 seria 10.000K. A gente está com resistor de 1K, de 1000. Então ele deve ir no primeiro tracinho ali. É isso aí. Bom, acabamos de utilizar ele no método escala de resistência. É o que a gente mais vai utilizar no multímetro, resistência e voltagem para mola. Mas essas duas aqui, tá? Essas duas escalas aí, tá? No caso, para medir diodo, a gente pode usar a escala vezes 10, tá? Mas também pode aí trabalhar com a escala, você vai ver que é diferente para cada ponto da escala e você vai entendendo de acordo com o princípio de funcionamento do componente, porque que a escala está reagindo de forma diferente também. É assim que a gente viu o resistor. Eu vou colocar aqui. Não deu valor nenhum. Vou inverter. Eu fiz a polaridade direta e a polaridade inversa. Ele deu aí 5 vezes 10, 50, 50 R de resistência para esse lado de cá. Mas conduz, né? Isso quer dizer que ele conduz a eletricidade para esse sentido.
E esse diodo está bom, porque sentido oposto ele não conduz nada. É essa a função do diodo. Não conduzir para um lado, conduzir para o outro. Isso é característica do diodo, característica de transistor. O que é característica de efeito em circuito é não conduzir para lado nenhum. Vai lá, o multímetro não mexe nada. Vai cá, não mexe nada. Então, quer dizer, está quebrado dentro. Né? Então, isso é um defeito do componente. Isso indica defeito no componente. Né? Mas é claro, se você não conhece o componente nem seus valores, fica mais difícil fazer o diagnóstico. Porque afinal de contas você pode subir a escala e ele dá o valor. Né? Então tem que se conhecer o componente, que resistência que já é parte daquele componente com ele no estado bom. Tá, aqui fizemos a medida, regulamos a DJ, polaridade direta e polaridade inversa. Vou colocar em vezes 1, regulando a DJ, polaridade direta e polaridade inversa. Como é um diodo, lógico que esse valor de resistência não vai seguir a mesma regra que o transistor, tá? Porque é um diodo, ele tá, quanto mais corrente você injetar, ele vai trabalhar em valores de resistência diferentes, né? E aqui é só a referência que a gente tem é que realmente ele está operando da maneira correta. Não passa corrente e passa corrente. Tá? Então, praticamente num circuito a gente vai ter essa condição normalmente, resistência para esse ponto, conduz para esse lado, não conduz para esse lado. Se não conduzir para lado nenhum, ele está aberto. E se conhece o componente e de repente ele está conduzindo para todos os lados, igual o diodo, né? Se viesse aqui, ele conduzisse, mas viesse aqui no final da escala, invertesse, ele conduzisse no final da escala, qual sentido faria esse componente se ele está numa condição de condução de 100% de energia? Ou seja, está queimado, está em curto. Né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, esse treinamento com o multímetro analógico. Qualquer dúvida é só perguntar sobre aquisição, sobre compra, ou qualquer dúvida que ficou nessa explicação, é só nos procurar. Muito obrigado.